Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí o que o Neto e as demais mídias falaram desse título do time do Flamengo, esse time brasileiro, o Enia campeão brasileiro de 2025. Promessa é dívida, os caras prometeram no início do ano que o Flamengo iria ser campeão brasileiro e conseguiu, e ainda de bônus veio uma Libertadores. Veio o que a diretoria queria e veio o que a torcida também queria, né? Então deu certo, casou muito bem. Flamengo campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, peço que você se inscreva aqui no nosso canal se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, toda a preparação também para esse Intercontinental, que são dos primeiros a ser notificados assim que sair a notícia do Mengão. É só se inscrever no nosso canal, que assim que sair a notícia nova vocês vão ser notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Qual a ideia do Flamengo no Mundial, daquilo que a gente enxerga do Sul-Americano e que os caras não enxergam a gente? Que, por sinal, talvez tenha enxergado nesse último Mundial, com o Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense. Qual a ideia de um time que ganhou tudo e já joga já semana que vem? Quarta-feira. Viaja sexta. Mozer. Assim, na minha opinião, o Flamengo vai para brigar de igual para igual para conquistar igual o título. Até porque esse Mundial, o formato é diferente, né? São 2 jogos, né? Semifinal e final, né? Primeiro jogo com o Cruz Azul, né? Cruz Azul, depois o... São 3 jogos agora. São 3 jogos agora? Mas o Flamengo, na minha opinião, vai em igualdade para conquistar o título, na minha opinião. Tem capacidade técnica, tática, saúde, tem tudo para conquistar o título. O que você pensa, Veloso? O Flamengo mostrou que realmente Que demais, o próprio Mundial que esteve, tentou jogar pelo menos de igual para igual, né? Tentou impor sua forma de jogar, o Felipe Luiz não abre mão, né, da filosofia dele de jogar também. Eu acho isso importante. E a gente sabe que o Flamengo vai ter essa característica de ter a bola, de enfrentar qualquer adversário lá. E o Flamengo realmente tem um belo time. Tá louco. E o Felipe tem opções até no banco de reserva que podem fazer a diferença. O Felipe Luiz é bom treinador, irmão. Ele é muito bom treinador. Muito bom treinador. Deu um chocolate no Abel Ferreira. No esquema tático da Libertadores, ele matou a pau. Souza. Caraca, vai brigar pelo título. Se vai ganhar ou não, aí é um detalhe, né? Vai enfrentar um time, se passar, né? Vai enfrentar o PSG, que é o melhor time europeu hoje no momento. Time pequeno, pô. Mas vai Time brigar... rico, mas time pequeno. Mas vai brigar pelo título. Tem time... Você jogou lá, Souza? Joguei. Ça va, Campeão lá. Tremian? Ça va, Messier. Ça va. Então, vai brigar Você só sabe isso também. só Bonjour. Bonjour. Eu só sabia pedir Quando chegar no perguntar o treino, com o salário. roupeiro, com a roupa, o que você falava? Só o salário. Bonjour. Bonjour. Tu fala para francês, Souza. tu fala- Eu morei 2 anos na França, Você, né? quando você Eu saiu- joguei no Bordeaux, 2 anos. Jogou no Bordeaux, né? Como se como começar. se começar. Como se começar, Messier. Aí fala bem, pô. Aí, fala Eu bem. só sei isso também. Então vai brigar, tem... Você foi na Torre Eiffel? Fui. Subi lá, aí olhei pra baixo, tava tudo aceso, a minha ex-mulher falou, mas olha que lindo, tá tudo aceso. Eu falei, tá noite, se não tiver aceso, a gente não enxerga, né? O frio da febre do rato, desci e fui embora lá. Frio da poxa. Comeu pato lá ou não? Hã? Comeu pato lá? Comi tudo, comi pato, comi... E quando você pegava o dinheiro, você transformava o dinheiro, você lembra ou não? Não, eu pegava as verdinhas lá, era... Mas você botava no banco ou você botava no bolso? Botava no banco, ia direto pro banco, era... Por isso você tá sem nada, Souza. Voltando pro... Tem time pra isso, só jogadores que tiveram passagens brilhantes na Europa, então vai brigar pelo título. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que esse Jorginho... Vou falar uma coisa pra vocês. Que injustiça pro futebol brasileiro esse cara ter jogado na seleção italiana. Era melhor convocar o Fred, né? Que foi vendido por... Não tô dizendo que o Fred não seja bom jogador. Até 220 milhões, né? Foi 250. negociado. Machucado. 250. 250 milhões. O Jorginho não jogar a Copa do Mundo agora. O Jorginho jogaria a Copa do Mundo de titular para a seleção brasileira. O Jorginho, pra mim, é um dos maiores volantes que eu vi jogar. Rosinei. Craque, é um desperdício mesmo o Jorginho não jogar pela nossa seleção, porque realmente é um grande jogador, joga muita bola. Agora, o Flamengo pega um time que também está na semifinal do Campeonato Mexicano e que também tem um investimento bem pesado, que é o Cruz Azul. Vai ser um jogo bem difícil pro Você que Flamengo. jogou lá, no América, você conhece. Cruz Azul é um time forte. Muito forte. Muito Aí, ó. forte e investiu pesado também. Ó. Tá brigando lá na 3 a 0. semifinal. Né? Não. Vai ser um jogo que não vai ser fácil, não. O mexicano é time bom, os jogadores são bons. Tem jeito. Olha lá, mala lá. Já indo embora? Tá com o dinheiro do título? Tá, né? Vai levar pra Curitiba, né? Então leva certinho e bota no banco, irmão. E aí, Rosinei? Vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo, com certeza, é um time que demonstrou também no último Mundial
capacitado demais, né, que vai para brigar por título, né? Esse time do Flamengo é muito bom. Como o próprio Veloso falou, o Felipe Luiz tem o seu modelo de jogo, funciona muito bem, jogadores já compraram a ideia e jogam muito, né, são entrosados, então vai para buscar o título. Você sabe que quando se ganha, se comemora. E tem gente que, além de comemorar, também provoca, né, Bap? Como ele é campeão brasileiro, curtam isso hoje. E vai continuar ganhando tudo? Eu espero que a gente continue sendo campeão da toda. Claro. Para que eu falei, para desespero dos detratores, dos cretinos hipócritas que nada sabem, tá certo? Valeu, presidente. Inclusive os da Terra da Garoa também. Valeu. É isso. Se depender só de mim, eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias, muitas e muitas horas, e vou continuar fazendo até quando permitir. Só dizer que eu e o Filipe entramos às 8 da manhã no Ninho e saímos às 8 da noite. Isto durante um ano dá muitas horas de conversa, muito trabalho, não é? Muitas horas de trabalho, mas também muitas horas de conversa. É verdade, o Filipe é um treinador super preparado para voos na Europa, mas eu penso que mais um ano aqui lhe vai fazer bem e ao Flamengo também. Essa renovação tá como, hein, Bota? Pode sair a qualquer momento. Vão renovar, vai ter continuidade. Provavelmente agora, em termos até de contratação para o elenco do Flamengo, as peças vão ser pontuais e muito bem escolhidas. O Flamengo já está com o pensamento na Copa Intercontinental, vai disputar esse Mundial, espera fazer a final com o PSG. Tem 2 compromissos antes, contra mexicanos e egípcios, e aí, se tudo der certo, estará na decisão com o PSG. E aí, pessoal, o que vocês acharam aí dessas indiretas do BAP, hein? O que vocês acharam dessas indiretas aí do BAP? Eu, na minha opinião, certeza foi pro pessoal do Palmeiras, foi pra Leila e pros demais aí secadores, né? E vocês também têm essa mesma perspectiva, né, do que aconteceu, do que o BAP falou? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Sgarbi! Oi. O que falar de um time que foi elogiado o ano inteiro e que só confirmou o que todo mundo já sabe, que realmente é uma potência do futebol sul-americano? É um ano sem asteriscos do Flamengo, né, Rê? Porque o Abel já, meu Deus do céu, não sabe perder, né, Abel? Tá falando do Flamengo, irmão. Não, mas vale citar, fala do Flamengo, né? não fala do Palmeiras, não. Fala do Flamengo, foi campeão. E um ano sem asteriscos do Flamengo. Porque o Flamengo foi o time que melhor contratou. O Flamengo foi o time que melhor jogou. O Flamengo foi o time mais consistente na temporada. Então é um ano totalmente sem asteriscos. O Felipe Luiz tem que ser enaltecido. A diretoria do Flamengo, um trabalho muito profissional, tem que ser enaltecido. O elenco do Flamengo, a gente falou aqui em relação a isso. O Flamengo, se for pegar as contratações, trouxe jogadores, alguns livres, ok? Só que de Atlético de Madrid, jogador do Arsenal, caso do Jorginho, jogador da Juventus, que estava na Juventus, Danilo Alexandro. Então, assim, contratou de forma certa, tirou o Léo Ortiz também ao tempo do Bragantino, que é um zagueiro que há tempos voava no futebol brasileiro. Então tem que enaltecer o Flamengo fez uma campanha maravilhosa, diretoria de parabéns, torcida de parabéns, treinador de parabéns, elenco de parabéns. Mereceu um título sem asteriscos, como dizem por aí, do Flamengo. Gente, quando você ganha de uma maneira tão forte, tão intensa e tão bem preparada, Edu, o lado que perde, claro que fica triste, lamenta, mas tem que entender que o Flamengo é um time que vem para isso, para conquistar taças. Como o doutor fala, e é muito sábio isso, só um vai ganhar. Então, quando um ganha, realmente a gente tem que pegar exemplos. De repente, exemplo positivo. O que o Flamengo fez para ganhar esses 2 títulos? De repente, ir lá e copiar. O que tem você copiar? De repente, contratar jogadores já experientes, jogadores já campeões. Então, acho que isso o Palmeiras tem que rever, sim. Eu acho que também não é de todo ruim o que o Palmeiras fez esse ano. Né? O Palmeiras competiu, o Palmeiras brigou até o final, renovou a equipe. Então, isso a gente também tem que ressaltar. Agora, o ano que vem tem que se preparar sim, porque o Flamengo vem forte, né? Eu acredito que vai vir mais contratações, como você bem disse, Renata, pontuais. Agora, o Palmeiras, por outro lado, vai ter que contratar mais jogadores, até mesmo para você potencializar os nossos torcida de teatro. Aí fica difícil. Que bom que você
já chegou! Eu cheguei um pouco atrasado, dei uma de Everton aqui, né, Everton? De vez em quando o papai tava com saudade também da Série B. Mas eu queria concordar com o Abel Ferreira. Eu que tanto critico o Abel aqui, ele tem razão. Do quê? Qual é o problema de falar em asterisco desse título de Libertadores do Flamengo? Qual é o problema? Quando o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, roubado em cima do São Paulo, eliminando o São Paulo no Allianz Parque, com aquela coisa do VAR descalibrado, do gol legal do São Paulo que foi sonegado pela arbitragem, eu falei aqui que era um título com asterisco. Por que não? Se o Palmeiras... Manchado. O Palmeiras foi assaltado na final da Libertadores, por que não colocar um asterisco? Ué, será que porque o Palmeiras não deu um chute no gol em 90 minutos? Não, aí é outra questão. O Veiga poderia ter tomado vermelho. Outra situação. O Veiga poderia o asterisco muito fácil. vai em cima da arbitragem, que você concordou com a expulsão. Você está se contradizendo aqui. Eu concordo com o Abel. Parabéns, Abel. Você mandou bem. O Botafogo ganhou do Galo uma final de Libertadores com um jogador expulso no começo da partida. Mas é o Galo, né? Não, segurou o resultado. De repente, poderia ter sido expulso o Pulgar e o Flamengo mesmo assim vencer. Não, e é muito fácil. O asterisco que colocam aí serve pra esconder um pouco da incompetência que foi o jogo do Palmeiras. Isso. Você colocou o asterisco no título do Palmeiras da Copa do Brasil porque o São Paulo foi mas olha a roubado. diferença. Aí agora não. Ontem, jogando sem peso nenhum, como o Palmeiras foi bem. Era o Galo, mas era na casa do Galo. Uma equipe que também já não tem mais peso nenhum. É incompetência você chegar numa final Libertadores, ficar em segundo lugar da Copa do Brasil. Eu tô falando do jogo. É incompetência isso? Não, Gabi, pelo amor de Deus, eu sou contra vocês que ficam criticando aqui o Abel, falando que ele tem que ir embora. Quem tá criticando? Você não, mas tem o... Mas ele não vai embora. Não tem que ir embora. Quer que ele eu vá sou embora, contra isso. Mas o jogo do Palmeiras na final foi uma partida de um time que não teve competência E pra chutar a bola arbitragem. no gol. Existe uma frase de Nelson Rodrigues que diz o seguinte, essa frase não é minha, é dele. Quando há interferência da arbitragem, o placar não é justo. Se houve interferência, não foi justo. Ponto, Então você aceitem. acha que teve asterisco? Claro que teve. Asterisco, aspas, vírgula, pode pôr o que quiser. Everton Guimarães, e você? Teve ou não teve asterisco? O Abel tem razão em reclamar? Ou era melhor ter passado batido com isso, hein? Nenhuma, Renata. Não teve asterisco, coisa nenhuma. A arbitragem errou e acertou para todo mundo se lascou com a incompetência da arbitragem. Não teve asterisco, coisa nenhuma. O Flamengo está anos-luz à frente de 99,9% dos clubes. Não está anos-luz na frente do Palmeiras. Já falei isso aqui. O Palmeiras hoje no Brasil, você olha para geral. Eu só vejo o Palmeiras para fazer um calorzinho no Flamengo. Calorzinho no Flamengo. O Flamengo hoje é disparado, o maior clube do continente. Como poucas vezes eu vi, inclusive os dois mais tradicionais da Argentina. O Flamengo hoje, a hegemonia do Flamengo, o que o Flamengo fatura, o que o Flamengo tem de elenco, o que o Flamengo ganhou, o que o Flamengo ainda vai ganhar, é muito maior do que nos melhores e nos maiores momentos de Boca e River, Renato. A disparidade é tão grande do Flamengo em relação aos demais. Ninguém está dizendo aqui que vai sair ganhando tudo. Não vai. Não vai. Mas é favorito absoluta. Se cuspe a distância, se o Flamengo entrar, ele é favorito. É um orçamento de 2 bi, gente. Me ajuda. Vamos acordar para a vida. 2 bi. O Flamengo tem uma seleção no time titular e uma seleção no banco. Aceita para doer menos. Não tem jeito mais. Virou uma Espanha mesmo. Só que não tem o Barcelona e o Real Madrid. Tem só o Barcelona ou só o Real Madrid, que é o Flamengo. Então, se tudo que o Flamengo ganhar agora, apontar o dedo e dizer que foi roubado, ou não foi, é na bola. O time dos caras, olha quem que os caras têm no banco, gente. Olha o banco do Flamengo. E outra coisa, o Flamengo abrir a boca com qualquer moleque lá de 16, 17 anos hoje, vende por uma fábula de dinheiro, o que faturou de premiação, o que faturou agora do Brasileiro, o que vai faturar na Recopa, vai ganhar tudo. Para! Quem também falou desse título do Flamengo foi o pessoal aí do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram, que tá bem interessante. Tudo que eles trouxeram aí a respeito desse título do Mengão. Vamos com este Flamengo campeão brasileiro, ouvir os personagens desta conquista. Acredito de verdade que eles são os melhores elenco, os melhores jogadores, os melhores por posição, os melhores por setores. E os números não mentem, são os melhores em tudo. No Brasil já é complicado você ter um trabalho longevo. A pressão mediática, a pressão da torcida, a pressão interna mesmo dos próprios clubes fazem com que os treinadores durem menos, por mais que essa cultura esteja mudando. No Flamengo é mais difícil ainda. É uma trituradora praticamente de treinadores, porque pela pressão que tem. Quantas e quantas noites eu cheguei aqui para falar com vocês, e depois de uma derrota, e é duro, é muito duro, você é realmente massacrado. Se depender só de mim,
eu tô renovado, não depende só de mim. Claro que eu quero ficar, sou feliz aqui, minha família é feliz aqui. Eu tenho que conquistar o direito de sentar nessa cadeira aqui e para isso eu trabalho todos os dias muitas e muitas horas e vou continuar fazendo até quando permitirem eu fazer. Olha aí, os times com mais títulos do Campeonato Brasileiro na história. O Palmeiras com 12, o último conquistado 2023. O Flamengo com 9, conquistando esse título agora nesta temporada. O Santos tem 8, o último foi em 2004. O Corinthians com 7 em 2017, a última conquista. E o São Paulo com 6 títulos em 2008, a última conquista de Brasileirão. Roberta Barroso, voltando ao nosso Sport Center para falar mais deste Flamengo campeão brasileiro. Bem-vinda mais uma vez, Beta. É isso, Glaucia. 9 vezes campeão brasileiro. Esse Flamengo que deixou a torcida muito feliz, tanto que muitos torcedores estão vindo aqui na Gávea. Quando chegam na Gávea tem aquela estátua do Zico, então tem muitos abraços. E aí uma torcedora deu um abraço apertado no Zico e chegou pra mim e falou, eu amo o Zico. Aí eu perguntei, e desse elenco atual, quem você ama? Bruno Henrique e Arrascaeta, os dois maiores, né, campeões com a camisa do Flamengo entre os jogadores. São 17 títulos conquistados na Libertadores. O Arrascaeta até cobrou o escanteio para aquele gol. E o Flamengo ontem, então, conquistando esse título com gol de Samuel Lino, jogador que foi alvo de críticas nessa temporada, a maior contratação da história do Flamengo. Não estava correspondendo, chegou a ficar no banco de reservas, mas ontem, aos 36 minutos, balançou as redes, deu o gol, né? Fez o gol do título para o Flamengo. A gente falava também do técnico Felipe Luiz, ele falou aí sobre renovação. O Felipe Luiz que tem 1 ano e 2 meses de Flamengo e já conquistou 5 títulos ali com o elenco profissional. E agora o torcedor na expectativa por essa renovação do técnico Felipe Luiz também. É isso, então, o torcedor não para de comemorar a Libertadores brasileiro. Na próxima semana já tem a disputa do Intercontinental, começando ali com Cruz Azul. Se passar, tem mais um jogo e aí pode encarar o PSG e a torcida está bem empolgada, Gláucia. Bom, Roberta, não tem como ser diferente, né? Torcida vindo nessa empolgação de 2 títulos na sequência e a gente traz os atuais campeões de cada competição. Carioca é o Flamengo, Copa do Brasil, o Flamengo. Brasileirão, também o Flamengo. Libertadores, também o Flamengo. Supercopa do Brasil, também o Flamengo. Semifinais e finais de 2025 ainda vão ser disputadas. Tem o torneio intercontinental agora em dezembro, mas a gente até falava antes de começar o programa, né? Assim, ó, flamenguista tá, né? Então, assim, ó, falávamos até antes de começar o programa, né? Tava aqui, né, a tela. É isso. Tem flamenguistas, eles ficam assim, ó. Mas acho que agora eles também estão assim olhando pro Felipe Luiz, Não, né? também. Tá tudo, né? O estúdio inteiro aqui de Flamengo, então tá... Os flamenguistas piram. A gente até dizia isso antes de começar aqui o nosso Sport Center, né, amigos? Tem que pirar mesmo, né? Porque... Se for voltar, quem é o atual Deus. campeão disso é Flamengo. Quem é o atual campeão daquilo é o Flamengo. E assim está a vida do flamenguista, o Rafael Marques, que também chega aqui com a gente para bater um papo, para falar desse momento e dessa reta final de temporada desse Flamengo. Ainda tem o Intercontinental, mas com certeza chega num pique. Esse Flamengo do Felipe Luiz. Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Obrigado, Glaucio. Saúde pra você. Beijo pra Mari. Abraço pro Jailson, pro fã de esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, as coisas do futebol estão cada vez mais dinâmicas, né? O Flamengo tá pensando já na viagem para disputar o Intercontinental, o Mundial de Clubes. O jogo de ontem já é passado, embora tenha dado ao Flamengo o título do Campeonato Brasileiro pela 9ª vez. Recorde público aqui no Maracanã. 73.244 torcedores marcaram presença. Isso superou aquele público do Flamengo e Cruzeiro da 26ª rodada e é, portanto, o maior público presente do novo Maracanã, desde aquela reforma grande para a Copa do Mundo em jogos entre clubes, excetuando-se, evidentemente, as partidas do próprio Campeonato Mundial da Copa do Mundo de 2014. O pensamento agora é o jogo contra o Mirassol para cumprimento de tabela e o Flamengo viajando para Doha no sábado ou no domingo, dependendo da situação ainda ser resolvida com a logística para poder chegar em condições de ter um mínimo de descanso e de preparação para poder jogar na quarta-feira o derby das... E aí, pessoal, qual a sua expectativa para o Flamengo nesse Intercontinental? Vocês acham que o Flamengo vai bater de frente sim com o PSG? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein?
Vamos voltar aqui para o nosso vídeo. Américas contra o Cruz Azul do México. Muita coisa você pode falar sobre essa conquista, mas eu acho que um tema que mais ou menos se estabelece como um ponto de partida, e acredito que ninguém tem muito como contestar, é que no campeonato de pontos corridos, com 38 rodadas, o campeão sempre é quem merece. Não existe a história do não merecimento, como, por exemplo, muitas vezes ocorre em competições de mata-mata. Por isso que eu imagino que ninguém tenha a condição de questionar o título do Flamengo, Glaucia. Sem dúvidas. Agora projetando já um pouco, né, amigos, o que deve ser essa participação, inclusive nesse Intercontinental, óbvio que já ter garantido o título ontem já dá essa folga para o Filipe Luís também fazer um outro planejamento, né, para se organizar, chegar melhor. A gente sempre busca o exemplo do Botafogo no ano passado, chegou lá de afogadilho, aquela correria em cima da hora, enfim, um Flamengo que vai conseguir pelo menos chegar um pouco com o pé mais no freio, né, Jailson? Com uma organização um pouco melhor. Era essencial essa vitória de ontem, justamente por dois motivos óbvios, né? Óbvio, tem a taça, que você poderia garantir ontem, tinha o jogo contra o Mirassol. Né? Taça diante do seu torcedor, a taça diante do torcedor, Maracanã lotado, ainda na ressaca do título da Libertadores, mas aí tinha o jogo contra o Mirassol fora de casa, que não foi tarefa fácil e não tem sido tarefa fácil para nenhum time nesse ano de 2025, e ainda também tinha essa terceira parte, que era justamente a logística para o Intercontinental, para não passar a mesma coisa que o Botafogo passou no ano passado. Então, assim, era essencial, por isso que o jogo ali chegou em um determinado momento que realmente estava difícil, o Flamengo não estava conseguindo entrar na defesa do Ceará, então o gol ali do Samuel Lino, com a jogada do Carrascal, com o corta-luz do Jorginho, enfim, foi essencial. E aí sai o gol, fica uma situação um pouco ali mais tranquila, o Ceará começa a tentar em contra-ataque, o Flamengo basicamente ali começou a controlar o jogo, mas tinha um susto, né, porque só estava 1-0. Então tinha ali uma certa ali, uma agonia, a gente pode falar assim, do torcedor rubro-negro no Maracanã, para que o jogo terminasse logo, para confirmar o título. Então agora, assim, é o óbvio, né? Você vai com o time reserva para jogar contra o Mirassol, você vai com o time reserva, já poupa todo mundo, já pensando, porque o Arrascaeta mesmo falou ontem da questão do desgaste, questão fisicamente, como é que tá a equipe, ele saiu nas últimas 2 partidas, né? Porque a gente tá falando do melhor jogador do Flamengo na temporada, e ontem ele sai, também cedo, na final da Libertadores ele também saiu, então já mostra também esse desgaste que o Arrascaeta teve durante a temporada. Então vamos ver qual vai ser o planejamento, mas eu acredito que seja isso. Time reserva contra o Mirassol, e aí já preparando aí a bagagem para Doha, para justamente ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, e aí começarem os enfrentamentos por lá. Talvez mais que reserva, né? Molecada, né? Molecada, porque assim, a gente tá falando de uma temporada muito puxada, né, pro Flamengo. O calendário, ele já suga demais as equipes, né? Ele já espreme tudo ali no seu limite, e com o Flamengo não é diferente. Chega sempre muito no seu limite físico ali, inclusive. E o Filipe Luís tem contado com os seus reservas, né, para fazer a diferença. A gente viu o Danilo, o Léo Ortiz à disposição, ele escolhe o Danilo marca o gol talvez mais importante ali de Libertadores. Mas a gente estava conversando ontem, né? Porque ontem o Filipe Luís entra com o seu time titular também ali, inquestionável, para já buscar esse título, para já ter essa garantia e poder viajar em paz. O Botafogo físico cobrou, né? No Mundial. Muito, muito. E aí eu acho que esse tempo que o Flamengo vai ter para fazer as coisas com calma, pensando, priorizando a saúde dos jogadores nesse sentido, é justamente para não bater lá. Para todo esse desgaste de temporada, porque o Flamengo, se a gente pegar, por exemplo, a reta final de Libertadores, ele teve jogos de um desgaste físico e emocional, assim, num nível absurdo, né? Contou com o Rossi, jogou contra o Racing, então, assim, tudo muito no limite. Desde o Estudiantes já também. Estudiantes, exatamente. E a fase de grupos, se for parar pra pensar, na Libertadores. Exatamente. Então, teve assim, aquela fase de grupos meio turbulenta. Conseguir chegar lá já com essa adrenalina um pouco mais, né, calminha, já conseguindo mentalmente também preparar as partidas, né, de Intercontinental. E não é um grande tempo, né? A gente fala, mas são alguns dias aí a gente tem pensar o título do ano passado, né? O Botafogo teve 3 dias, 2. E há um tempo limite para chegar até lá também, 2 para descansar. Diga, Rafa. 1 para viajar, 2 para descansar. Ainda teve a questão do avião, né, Rafa? Já teve o avião. Exatamente.
Aí você tem um para viajar, a viagem não é simples, embora seja voo fretado, vai acontecer na tarde de sábado. Chegando lá no domingo, se tiver alguma atividade, vai ser leve no hotel, treina segunda e treina terça para jogar na quarta. Então, nesse intervalo de uma quarta a outra, o time titular do Flamengo só vai ter, bem dizer, 2 sessões de treino. E aí, indo ao encontro desse raciocínio, o Felipe Luiz falava sobre isso, os jogadores falavam sobre isso. A preocupação é que o Flamengo não tenha uma fadiga muscular coletiva, que seria você chegar para 3 jogos, que é o caminho que o Flamengo tem nessa Copa Intercontinental, nesse Mundial de Clubes, para 3 jogos, precisando dar no máximo de 5 todos eles, porque há uma exigência grande por parte do torcedor. O rubro-negro em 2025 está mais confiante na possibilidade de ganhar esse Mundial de Clubes do que estava em oportunidades anteriores, quando o Flamengo ganhou a Libertadores. Talvez comparada a confiança com 2019, quando houve até um bom enfrentamento com o Liverpool. Naquela oportunidade, o gol do Firmino sentenciou a vitória do time inglês. Então você tem todo um contexto de expectativa do torcedor e uma responsabilidade da comissão técnica de montar a melhor condição para que, durante os jogos, o Flamengo não... E aí, pessoal, agora que o Flamengo foi campeão brasileiro, acho que a mídia tá querendo pesar ali, porque eu acredito, na minha opinião, que o Flamengo vai mandar só os moleques mesmo, só os caras da base, os caras aí, os reserva do reserva, né? Só com quem não vai ser contato no Mundial para esse jogo, né? Para esse jogo aí de domingo. Qual a sua opinião? Vocês pensam assim também como eu ou não? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui para o nosso... Tenha problemas. Para isso, nesse momento é consenso, não tem como pisar no acelerador. É preciso dar uma segurada, é muito mais o chamado pijama training, como dizia, acho que o Luxemburgo, do que propriamente algo diferente que o Felipe possa fazer para o time performar bem na Copa Intercontinental. Mas é isso, o descanso também faz parte da preparação, né? Então, tão essencial quanto, né? É tão essencial quanto o treino e tudo mais, né? Faz muito sentido. Agora o Rafa toca em um ponto dessa confiança que o Flamengo chega, mas como fazer com que essa confiança também não acabe virando uma pressão / exigência por desempenho, por título? Você acha que não, Jailson? Então, tem um amigo meu que estava mandando mensagem no início do programa, eu estava respondendo ele. Ele falou, pô, obrigado por me colocar... Os amigos do Jailson são um bom termômetro, hein? São todos os dias. Ele mandando mensagem. Todos os dias. Mandando mensagem, ele falou, obrigado por me colocar com o pé no chão de novo. Puxa um pouquinho, né? Calma, torcedores, calma. Você acha que dá? Você acha que dá? Você acha que dá? Me dá a tua opinião aí. Então, assim, obviamente vai ter que pegar ele para estudar, por exemplo, Cruz Azul, mas todo mundo já fica naquela expectativa do PSG. Aí o amigo já mandou, né? Os caras estão sem o Nuno Mendes e sem o Hakimi. Calma. Tem alguns passinhos antes. Tem os jogos antes. Mas a questão que você falou da pressão em relação ao Mundial, ao nível de exigência, eu acho que até a própria comissão técnica, tá? E a própria comissão técnica e até os torcedores dos clubes brasileiros, assim, não é desculpa, mas é óbvio a distância que existe entre os clubes daqui, né, da Conmebol no caso, e os clubes europeus. Mas eu acho que até a própria comissão, enfim, torcedores aqui, estão já meio que acostumando a gente está brigando internamente, a gente vai brigar no nosso campeonato, vamos brigar pela Libertadores. E aí, infelizmente até, mas o Intercontinental ficou aquele plusinho. A gente vai lá, a gente vai fazer o nosso melhor, óbvio e tal, mas eu acho que não tem essa pressão. O nível de exigência de chegar lá e ganhar. Talvez sabe? As últimas edições também já trouxe. Além do Jailson, as últimas edições também já puxam um pouco o torcedor para essa realidade de falar, olha, calma, não é assim tão simples. E aquela diretoria antiga mais ansiosa do Real Madrid pode esperar... Esse discurso, pelo menos para a imprensa, não vaza, né? Assim, ali dentro pode ter essa brincadeirinha ou outra. Só que tem um fato novo em 25, hein? Fala, Rafa. Então, o fato novo é o seguinte, desculpa, Mari. Até o ano passado não tinha nenhum parâmetro de enfrentamento entre brasileiros e europeus. Do Super Esse Mundial. ano tem. E vocês lembram o que aconteceu na Copa do Mundo? O Botafogo ganhou do Paris Saint-Germain, o Flamengo ganhou do Chelsea, o Fluminense ganhou da Inter de Milão. Então, assim, eu acho que o torcedor tá, ao mesmo tempo que eu entendo o que o Jailson falou e concordo, acho que não tem essa pressão, assim, esquizofrênica para poder vencer o Mundial, mas, por outro lado, a amostragem do meio do ano deu ao torcedor uma percepção, que eu acho que, grosso modo, numa leitura macro, não se confirma em termos práticos, mas deu uma percepção de paridade, de um mínimo de paridade, ou de uma capacidade de competição. Sabe aquela história, tem jogo, Mari? Eu acho que está mais ou menos assim. Eu acho que está diferente agora. Eu acho que o rubro-negro tem esse motivo a mais baseado no Mundial do meio do ano. Não, eu concordo. Eu acho que
favorece ainda mais esse pensamento de que é possível, né? Você manter ali os pés no chão e não já projetar esse Real Madrid pode esperar, na avaliação de que, gente, calma, vamos trabalhar o jogo aqui, vamos trabalhar essa estratégia, porque a gente sabe que pode acontecer e tal, mas isso, vamos passando, enfim. Pro Felipe Luiz vai ser um fator novo também, né? Assim, mas dentro do Brasil sobrou, na Libertadores conseguiu esses adversários. São adversários completamente diferentes agora, assim. Lá do outro lado do mundo, praticamente, enfim. E os momentos também, né, Mari? Porque no meio do ano a gente falava que eles chegavam numa reta final de temporada e agora a gente, como todo ano falamos, né? Também chegando nessa reta final de temporada. A gente discutia aqui a importância do Felipe Luiz ter aí esses 2, 3 dias para pôr o povo descansar. Então, acho que vai muito ao encontro também, né? Exatamente. E assim, o torcedor, claro que ele vai se agarrar também ao fato de que não é aquele PSG campeão da Champions. Não é, assim, peças, claro, mas ainda não está sendo aquele PSG campeão da Champions, assim. Ele pode vir a acontecer ainda um pouco mais pra frente, mas nesse momento ainda não é. E tem isso, né? Essa reta final de como isso pode impactar também. Talvez um primeiro jogo bom, um segundo não tão bom assim, e aí são jogos únicos, né? E isso também é pesado. E aquele papo de Copa do Mundo mesmo, né? Por isso que era tão importante essa semana de descanso. Porque eu lembro, por exemplo, o Botafogo, a força do Botafogo no ano passado, eu lembro bem que era o meio-campo. O meio-campo do Botafogo controlava muitos jogos. E o jogo do 3-0, o Arthur Jorge teve que entrar com um meio-campo reserva. Não tinha condições de escalar os titulares do Botafogo naquela partida. Então, por isso era primordial mesmo que o Flamengo conseguisse, né, conquistar o título com antecedência para ter esse respiro para a disputa do Intercontinental. Então, vamos ver como vai ser. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que venceu ontem o time do Ceará por 1-0, o gol de Samuel Lino, né? Sacramentou aí o título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo só dependia de si para ser campeão brasileiro e foi isso que aconteceu. O Flamengo venceu e agora é Enia campeão brasileiro. 9 títulos na gaveta para o Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tem 4 Libertadores, 9 títulos do Campeonato Brasileiro, né? E em inúmeros títulos. O Flamengo uma instituição muito vitoriosa e nos últimos anos tem demonstrado isso, né? Nos últimos anos tem demonstrado tudo o que foi feito, tudo o que fez para conquistar todos esses títulos. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí a respeito dessa vitória do time do Flamengo? O que é que vocês acharam a respeito desse título do Flamengo, né? Agora, no final de semana, contra o time do Mirassol, vai só os reservas, vai só os garotos jogar contra o time do Mirassol, já pensando nesse Intercontinental que o Flamengo já viaja no sábado, né? Vai deixar aí os garotos para jogar o jogo do domingo, né? Na verdade, o Flamengo já viaja no sábado e o jogo é no domingo. Então, vai deixar só os garotos aí, né? O Felipe Luiz vai estar no comando, eu acredito, né? Já vai viajar junto com a delegação. Mas e aí, o que vocês acharam, né? Mais uma vez o cheirinho, o porco ficou no segundo, vice do Flamengo, né? Mais uma vez o Palmeiras é vice do Flamengo. Foi vice na Libertadores e agora vice no Brasileiro. Então, já virou rotina, vice em todas as competições que disputar. Que o Flamengo tiver, o Palmeiras será vice. Mas e aí? Deixa aqui nos comentários a sua satisfação, né? A sua alegria com o time do Mengão. Deixa aqui nos comentários. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!